Olá, eu estou Vanessa de Figueiredo e venho pedir que, deixe o seu like, compartilhe com alguém. De quinta-feira vamos de sequência aqui com Sexo e Destino, Espírito de André Luiz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Estamos já na segunda parte e já no terceiro capítulo. Então, assim, esse livro eu não tinha lido ele antes, né? Não tinha. Os outros eu tinha, mas esse aqui não. E eu tô indo aos poucos, sabe assim, que nem sobremesa, aquela que a gente gosta, a gente come só um pedacinho e guarda, vai guardando. Tô fazendo isso. Então, e esse livro aqui, a gente vai. É um livro que envolve muita coisa, né? Então envolve desencarne. E aí envolve o carinho daqueles dos espíritos que têm afeição por aqueles que ainda estão aqui. Então, o Pedro Neves vem para ajudar a filha da última encarnação, que está prestes a morrer, a Beatriz. E aí ele percebe que o marido dela, o Nemésio, ele é envolvido com a moça que cuida dela, com a Marina. E aí aparece a família da Marina, que é a Márcia, a mãe da Marina, o pai o Cláudio, e a irmã adotiva a Marita. E que depois, no decorrer da história, o Cláudio vem a saber que a Marita é filha dele mesmo, ele achava que era só adotiva, mas ele teve relacionamento íntimo com a Aracélia, que trabalhava para o casal, né? Então, assim, né, uma miscelânea, né, de coisas assim, de acontecimentos, né? E aí o André Luiz vem para ajudar o Pedro Neves. Ele tem o irmão Félix, que trabalha em um dos ministérios, né? E, enfim, a moça já tá Ela acabou sendo enganada pelo padrasto e pelo rapaz que ela gostava, pelo Gilberto, né? E percebeu que o Gilberto estava se interessando pela irmã. Então, enfim. Porém, o Gilberto fez que ia encontrar com ela, escreveu, mandou carta, ela conhecia a letra do moço, né? E ela foi, quando ela se deu conta do que aconteceu, né? Ela teve um relacionamento íntimo com o padrasto, que ela achava que era padrasto e que na verdade é o pai dela. E ele também não sabia, ele soube depois, né? E, enfim, ela acabou sofrendo um acidente, foi atropelada e entrou num sistema de coma. Quando o pai percebeu, ele buscou ajudar em tudo, no hospital, arrumou quarto, arrumou médico, tudo, né? O Moreira, que era o espírito que acompanhava o pai, ele também ficou arrependido e ele também tinha um envolvimento porque ele também queria a moça, né? Tinha um desejo íntimo pela moça. Enfim, quando os dois viram ela desacordada, eles foram ajudar. E o Moreira, que era o espírito, que é o espírito que tá sempre manipulando o Cláudio, né? Por quê? Porque a gente atrai aqueles irmãos que têm o mesmo pensamento que o nosso. São esses que a gente atrai, né? Os mesmos conhecimentos, os mesmos gostos, né? Enfim. E então, o que houve? O Moreira passou a ajudar fluidificamente na respiração daquela menina, né? Ele estava próximo à crosta terrestre, ela estava desacordada. Só que depois ela deu sinal, ela começou a dar sinais, né? Olha lá. E o Cláudio também entrou em contato lá com o Salomão, que foi farmacêutico, que deu alguns comprimidos para Marita. Ela queria matar-se, na verdade, mas ele percebeu e ele deu comprimidos que não fariam mal a ela, né, fisicamente. E conversando, ele apresenta uma pessoa, um espírita para o Cláudio, que lhe oferece um livro e o Cláudio muda a postura.
Então o Cláudio passa a estudar o Espiritismo, começa a entender, começa a orar, começa a buscar melhorar-se. E nisso, quando o Moreira encontra outra vez com o Cláudio, ele percebe que ele não tem mais, ele não consegue mais acionar o Cláudio, não consegue mais fazer nenhum tipo de manipulação, porque o Cláudio passou para outro estágio. Então, como o Cláudio está agora em outro estágio evolutivo, o Moreira não tem mais acesso a ele. Né? Então, o Moreira ele achou estranho, mas aí ele ficou lá na assistência da menina. Como ele perdeu o controle do Cláudio, ele começou a perceber o campo psíquico da menina que estava em coma, mas não tinha se desligado, né? Então, olha só. E a Marina, ela sentia, né? Olha lá, ó. Apesar de tudo, reconhecia-se consciente. Olha aqui, ó. Marita, ao seu turno, porque assimilasse mais amplo montante de força, acabou reassumindo o leme dos centros cerebrais, que ainda lhe mantinham à disposição. Então, ela recuperou os centros cerebrais, olha lá. Recuperou a sensibilidade olfativa, percebia, raciocinava e ouvia com relativa segurança. Contudo, estava hemiplégica, nada enxergava e extinguira-se-lhe a fala, de modo irreversível. A princípio, admitiu-se acordando no sepulcro. Então, ela achava que ela estava morta, né? Mas só que não. Apesar de tudo, reconhecia-se consciente, sentia, memorizava. O corpo estatelado, que lhe parecia de pedra, a consciência ativa, as percepções aguçadas e a incapacidade de expressão. Intimamente o esforço desesperado para fazer-se notar. No entanto, sentia-se entalada por gargalheira de chumbo. Irritou-se de balde. Fremia de impaciência, de espanto, de dor. Mágoa e revolta, petitórios e indagações, esmaeciam-se-lhe manifestos no âmago do ser. Por mais se empenhasse a chorar, desoprimindo-se, as lágrimas se lhe represavam no peito, sem nenhum canal que lhe extravasasse as agonias. Os olhos, tanto quanto a língua, se lhe figuravam desligados do corpo, né? E quando ela chegou no hospital, né? Foi em alguns capítulos anteriores, né, que eu li aqui. Quando ela chegou no hospital, muitos irmãos desencarnados faziam gestos obscenos para ela. Isso ainda não foi explicado por quê, né? Mas faziam gestos obscenos que, tipo, não gostavam desse espírito que tinha chegado ali para ser acolhido no hospital. Tá? Então, olha lá. E aí ela estava pensando se ela estava morta, ela não sabia, né? E o Moreira percebeu que ela conseguiu essa religação, né? E aí, olha só, quando ele percebeu que ela tinha pensamentos contra a irmã. E quando ele percebeu isso, encontrou o pasto robusto a nova desorientação. Então, ele não conseguia mais se ligar ao Cláudio, mas se ela estivesse nesse sentido, nesse patamar, né, o Cláudio conseguiria se unir a ela. E aí o André Luiz percebeu nisso ele percebeu que isso era muito perigoso, né? Mas que nada podia fazer, porque a menina também estava lá entre a vida e a morte. Então era algo muito delicado, um momento delicado.
né? E a Marita, ela pensava sobre a irmã, olha, que ela pensava, a Marina a furtar-lhe as carícias maternas, Marina a surrupiar-lhe as oportunidades, Marina a roubar-lhe as afeições, Marina a subtrair-lhe o eleito dos sonhos juvenis. Então ela estava ali desenvolvendo uma sintonia de inferior, né? E era o estágio que o Moreira estava. Só que o Moreira ele tava se melhorando, né? Quando ele estava dando fluido para ela, mantendo a respiração dela para que ajudasse ela a não se desligar, ele estava se melhorando. Mas quando ele percebeu essa intenção dela e ele percebia uma revolta dela contra a irmã, ele se uniu a ela, né? A influência de Moreira que lhe amimalhava se as incriminações surgia naturalmente muito mais rigorosa para ela, que diligenciava encontrar simpatia e adesão. Né? Ela não ia... Porque, assim, isso era o sentimento dela, né? Em relação à irmã. Ela já era... Ela cresceu como irmã verdadeira, depois ela descobriu que era adotada, e isso doeu muito para ela. Depois que ela soube que ela era filha adotiva, ela começou a sentir que a mãe fazia diferença entre ela e a irmã. E na verdade, assim, a mãe tinha uma inclinação de carinho e amor por ela, né? Mas ela percebia que isso era mais em relação à filha consanguínea. Bom, e pouco a pouco, a brutalidade que anteriormente lhe marcava a expressão, né? Então, o Moreira que estava se modificando, né? Ele estava se modificando, estava entrando numa afeição, em afeição de luz, de se melhorar, né? Quando ele entrou na mesma sintonia que ela, que os dois, ele voltou lá, a brutalidade anterior, a lhe marcar a expressão. Esvaeciam-se-lhe as melhoras do espírito. A pretexto de auxiliar a protegida, reavivava os instintos de vingador. O olhar que se adoçara de compaixão readquiriu a lividez dos alienados. Sumiram-se todos os indícios de retorno à sensatez e à humanidade que patenteava desde o momento em que renteara com a moça abatida. Embebendo-se nos queixumes daquela que classificava como sendo para ele a mulher querida, restaurava em si mesmo a selvageria da fera sequiosa de sangue. Bom, e aí? Estão lá eles, né? E aí o que o Cláudio fez? O André Luiz, ele retornou lá no leito da Beatriz, que estava prestes a desencarnar. A Beatriz também estava desligada do corpo, né? O Félix tinha deixado aquela situação acontecer, porque o Moreira estava se mostrando com compaixão, estava auxiliando, estava mostrando que ia se modificar, né? Enfim, ó, como somos assim, ó, a nossa mudança, né, de comportamento. E o André Luiz pensava que a ele competia apenas trabalhar e socorrer, né? Aí ele foi lá para ver o que acontecia, né? E tava lá, Dona Beatriz em coma, esperando a morte. Neves e outros afeiçoados do mundo espiritual rodeavam o leito. Dedicada à enfermeira, observava a senhora prestes a mergulhar no grande repouso, diante de Nemésio, Gilberto e Marina. Nemésio, que era o marido, a Marina, amante do marido
da Beatriz e que era interessada no Gilberto, que é filho do Nemésio. Olha que Deus do céu, que se acomodavam a pequena distância, né? Então, assim, veja que quem causa os tropeços da nossa própria vida somos nós mesmos, né? Com as nossas... Quando a gente deixa que o instinto nos comande e não a razão, né? Porque o instinto, ele existe e nos dá prazer sim, a gente precisa do prazer físico, por isso estamos aqui em carne, né? Mas não pode ser só isso, é um conjunto. É um conjunto, e esse conjunto, ele pode brilhar, ele pode crescer quando homem e mulher estão juntos por propósitos em comum, né? Onde tem uma mulher que dá apoio, onde tem um homem que dá apoio à mulher, né? E que nessa comunhão os dois crescem e muito, né? Agora querer brincar, né? Ora com um aqui, ora com quantas pessoas ainda a gente quer. É uma ligação muito forte, é a ligação da terra, né? É a terra, é o último plexo, né? Essa ligação. Então, com quanto menos pessoas. Nossa, menos é mais. Não tem a expressão assim, menos é mais. Menos é mais. É que muitas das vezes há desencontros, mas quando se encontra, né? As pessoas falam, mas isso é muito difícil. Não, a gente é que complica. Acho que a gente que vem complicando, né? Acho que é isso. Tanto aqui, ó, a Marina, que tá com o pai do Gilberto, se relacionando com o pai do Gilberto, como amante, no leito de morte da esposa. Não é um julgamento, mas a esposa, na hora que ela se dê conta, que ela estiver no plano espiritual e que ela souber como vai sentir-se, como que cada um sentiria? Pensar em estar no leito de morte, o companheiro ali ao lado, mostrando ser bom, generoso, né? Afeto, demandando auxílio e ao mesmo tempo estando com outra pessoa que pôs ali para cuidar de você. Eu não sei qual. O que sentiria a gente se colocar na pele do outro, né? Embora saibamos que somos todos irmãos, que viemos de um mesmo princípio e a esse princípio retornaremos, aqui no planeta nós temos regras, as regras dos homens, né? E que cada cultura, cada nação tem regras completamente diferentes. Mas a consciência, né, que são as leis divinas, essas são as mesmas e essas estão gravadas na nossa consciência. Então, faz ao teu próximo o que gostaria que fizesse a ti. Ó, até me arrepiei toda aqui. Ó, falo demais, ó, 19:9. Aturdido, porém, verifiquei que Moreira não se achava ainda ali. A surpresa, entretanto, se desfez para logo, de vez que, transcorridos alguns momentos, o ex-companheiro de Cláudio, seguido por 4 camaradas truculentos e carrancudos, penetrou desrespeitosamente o recinto e, sem a menor comiseração pela agonizante, acercou-se da filha de Dona Márcia e gritou encolorizado: assassina, assassina, assassina. E vamos parando por aqui, que eu já falei demais e é isso.
Vamos pensar se aquilo é bom para mim. Eu quero aquilo para mim. É essa vida que eu quero. O que é que eu quero? Qual é a vida que eu quero? É uma vida de liberdade? Que liberdade que é essa? Né? Não sei. É uma liberdade de não conseguir conquistar o mesmo homem todos os dias, ou o homem que não consegue conquistar a mesma mulher todos os dias, né? Ou alguém que prefere algo ou alguma coisa ao invés de outro ser humano. Sem julgamentos, mas pensar como sente-se o outro. Apesar que assim, aquele que prefere algo ou uma coisa ou um lugar, ao invés de um outro ser humano, expressar um amor a outro ser humano, na verdade, nem se ama. Vamos lá, cada um refletindo sobre si, né? Vamos pensando aí, até que ponto estou me amando? Está se amando? Estou buscando me amar. Eu me amo. Vamos? A gente começa pela gente, né? Para que o outro possa chegar. Beijo no seu coração. Esse ficou longo demais. Me ajuda a fazer crescer. Like. Me ajuda.